Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Eu transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana em suas celebrações de 15 de janeiro de 2023, segundo domingo do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a segunda semana do Saltério. Antífona da entrada. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Salmo 65, versículo 4. Oração do dia. Rezemos. Reze por quem te pediu e você esqueceu. Lembre-se agora. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra. Escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a nossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3º e do 5º ao 6º. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó, para ele faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 40, versículo 2º, 4º a B, 7º ao 8º A, 8º B, 10º refrão, 8º A e 9º A. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Repitamos: Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse: Eis que venho. Sobre mim está escrito no livro: com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Repitamos: Eu disse: Eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 1º ao 3º. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que em qualquer lugar
invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos aclamar com um trecho de João 1, versículos 14 e 12. Aleluia, 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 aleluia. A palavra se fez carne entre nós, ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. A palavra se fez carne entre nós, ela acampou. Todo aquele que acolheu, de Deus Filho se tornou. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículos do 29 ao 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini com o título Eis o Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículos de 29 a 34. Um gesto apenas, uma simples frase, e está cumprida a preciosa missão do precursor: identificar diante dos homens de seu tempo aquele que vinha como a vítima de Deus pela humanidade. Para um judeu daquele tempo, a palavra cordeiro permanecia rica de ressonâncias. No presente, os cordeiros eram sacrificados sobre o altar do templo, em rito de adoração ao Senhor Yahvé. No passado, um cordeiro, em Gênesis 22, 13, dera a vida para que Isaque, o filho bem-amado, tivesse a vida preservada. Na noite da libertação, ao deixar o Egito, o povo de Israel fora preservado da incursão do exterminador graças ao sangue de um cordeiro, conforme Êxodo 12, versículos de 22 a 23. O sangue do cordeiro aspergido sobre as vergas dos portais. As marcas de sangue indicavam a proteção do Senhor sobre aquela família. Daí em diante, em cada Páscoa, um cordeiro sem mancha, tipo veterotestamentário do Messias, fazia-se presente à mesa de cada família judaica. Este era o cordeiro pascal. Assim, para o primeiro Israel, dizer cordeiro era o mesmo que dizer vítima, hóstia a ser oferecida a Deus. O cordeiro é aquele que dá a sua vida para que os outros não venham a perdê-la. Se, entretanto,
por uma deriva que atingiu todo o inconsciente coletivo do povo escolhido, estavam à espera de um Messias vencedor, glorioso, general, libertador, não fora essa a imagem que Isaías lhes passara ao retratar o Messias como um cordeiro mudo, que se deixa levar sem protestos até o matadouro. Isaías 53, versículo 7. No relatório de Isenheim, em Colmar, hoje Museu de Unterlinden, a pungente pintura de Matthias Grunewald retrata a crucifixão de Jesus. Olha, à direita do espectador, um intencional anacronismo, está João Batista. De pé, o precursor traz na mão esquerda o livro aberto da palavra de Deus, do qual se irradia a luz que ilumina todo o quadro. Com a direita aponta para o crucificado. No fundo a frase, importa que ele cresça e eu diminua, conforme João, capítulo 3, versículo 30. E aos pés de Batista, aos pés de João Batista, vê-se Alvíssimo Cordeiro, de cujo peito corre um fluxo de sangue recolhido em um cálice de ouro. Entre o Cordeiro e Jesus na cruz, um processo de identificação. No fundo da tela, a noite escura, uma mancha que se espalha e desvanece o cenário. E no meio dessa noite, o Cordeiro de Deus que traz a vida e salvação. Como João Batista, nós somos chamados a apontar o Cristo para o mundo, a identificar aquele que o mundo não conhece. Aceitaremos essa missão? Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Trecho da liturgia eucarística. Vamos agora aos santos do dia. É sempre importante falar dos santos. O santo do dia eu pesquisei no site do Vaticano. É uma resenha diária dos santos, guardados na memória da Igreja, histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho. Santo Amaro é santo do dia 15 de janeiro. Mauro ou Amaro, então podem ser os dois nomes, Mauro ou Amaro, filho de um patrício romano, foi confiado a São Bento de Núrcia, do qual era o discípulo favorito. Tornou-se abade de Subiaco e fundou um mosteiro na França. Nele se inspirou a nova congregação beneditina de São Mauro, exterminada na Revolução Francesa. Outros santos, São Paulo, primeiro eremita. Sabe-se pouco sobre a vida deste santo, venerada em 15 de janeiro. São Paulo, primeiro eremita. É um dos primeiros eremitas cristãos. Viveu no Egito entre os séculos III e IV, mas fugiu para o deserto por causa da perseguição de Décio. Segundo a tradição, ainda existe uma cela num santuário diante do Monte Sinai. Uma cela sua, cela de São Paulo, primeiro eremita. Então, num santuário do Monte Sinai, lá diante do Monte Sinai. Ele faleceu após 60 anos de vida solitária. Outro santo do dia 15 de janeiro, São João Calibita, monge. São João Calibita, monge. São João, filho de aristocratas, viveu em Constantinopla no século V. Com apenas 12 anos, fugiu para um mosteiro dos assemitas, cuja regra de vida é o evangelho que sempre carregam consigo. Após alguns anos, porém, começou a viver uma vida de mendicante, sem ser reconhecido diante da casa paterna.
Santo Amaro ou São Mauro, São Paulo Eremita e São João Calibita, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Peça e ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Do aramaico para o português significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o juízo final. Muitos irão nesse dia para o céu, novo paraíso, novo Éden, a felicidade em plenitude. E muitos irão para a tormenta eterna, o inferno, infelizmente. A chance de todos irmos para o céu, para estar eternamente com Deus, é aqui, nessa passagem peregrina pela terra, onde somos vermes, somos pó, esse corpo físico pouco vale, tem prazo de validade. Então é aqui que devemos nos reconciliar com Deus. A Igreja Católica tem o sacramento da misericórdia, da reconciliação, da penitência. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus.